Hoje nós vamos ver como que inicia, então, o AutoCAD e configurações básicas de uso, ok? Então vamos lá, para a gente poder iniciar o AutoCAD, eu clico aqui em Start Drawing e nós vamos gerar uma tela padrão, né? Então vamos entender esse AutoCAD primeiramente. Muito rápido, ó, como é um software que auxilia o desenho, nós vamos ter algumas caixas de ferramentas aqui na parte superior. Então, a primeira é o Draw, né, desenho. E quando eu desenho, às vezes é necessário editar esse desenho. Então eu tenho as ferramentas Modify, né? E como é um desenho que às vezes é técnico, né? Eu tenho também aqui do lado as questões do Annotation. Preciso fazer anotações, né? E o desenho tem as suas partes, né? Então aqui eu desenho, edito, anoto e organizo. Então layers são um sistema de organização do meu desenho. Na sequência, bibliotecas ou blocos, né? E aqui propriedades. E mais no final, não sei se a sua tela aparece aberta, utilities, é onde a gente vai conseguir medir. Então esse é o AutoCAD 2020 e nós vamos para a parte básica. Então aqui são as ferramentas e aqui em cima também dá para perceber que eu estou na aba Home, né? Depois eu tenho Insert, Annotate, nós vamos trabalhar mais para frente, paramétrica, View, né? Até chegar ao fim de todas as abas aqui. A que a gente mais usa é a Home. Passando dessa parte de ícone aqui de cabeçalhos, né? Que são os ícones básicos de atuação, o AutoCAD chama todo o seu desenho que não foi gravado ainda de Drawing. E por isso que a extensão do AutoCAD é DWG. Muito bem. Na sequência, terminei aqui a parte de comandos básicos. Eu venho para a área onde eu tenho esse ícone aqui, ó, X e Y, informando para nós que esse aqui é a área de modelo. Então aqui na área, aqui embaixo, está mostrando a área de modelo. E eu tenho todo essa área de desenho. Aqui é um universo matemático, né? Então, o universo matemático ele é infinito e aceita todo tipo de medida e tamanho. Por isso que aqui no modelo a gente trabalha com unidades de medida, 1 para 1. Então, eu não especifico se é metro, centímetro, milímetro, etc. Eu sempre vou trabalhar com unidades de modelo. Percebe que tem algumas informações, ó, modelo top, 2D wireframe, aqui também é top. Então nós estamos desenhando no modo 2D, não convém alterar essas coisas aqui, tá? Para essa versão 2D do nosso desenho. Uma outra item que aparece nessa parte de configuração inicial do AutoCAD é o que? É exatamente a nossa tela de contato. Aqui, ó. Tudo que eu faço na tela, por exemplo, clico. Qualquer clique sem comando, automaticamente aqui embaixo, ó, ele já me especifica o que é que eu estou utilizando, certo? Então a maneira de interação com o usuário é essa tela aqui embaixo. E depois, na última barra, onde está escrito Model, né, que é a área de trabalho, eu tenho modelo, layout, que é a impressão, né, volto para o modelo, e tem alguns ícones, ó, funções do módulo. Aqui está falando que está habilitado o grid. Se eu desligar a luzinha, a grade aqui some. Está dizendo que está habilitado aqui o Dynamic Mode. Nós vamos habituar a deixar ligado aqui o Ortho Mode, que é as linhas ortogonais. Nós já vamos ver a diferença. E eu tenho aqui também habilitado o objeto OSNAP, que são, né, na verdade, as ferramentas de precisão. Quando eu clico aqui, eu vejo quais ferramentas de precisão estão habilitadas. Então, nós já vamos deixar, já pode configurar aí, ó, Endpoint, Midpoint, Center, Intersection e Extension, certo? Então, esses são os ícones. Tem aqui alguma coisa sobre escala, configurações, que nós vamos ver mais para frente.
que interessa para nós nesse início é verificar como que funciona a nossa tela. Então eu vou desabilitar aqui, ó, de novo, o Ortho Mode, só para a gente poder trabalhar com o comando linha. Onde está a linha? Está lá no Draw, né? Tem aqui, ó, Line. Primeira coisa que nós vamos fazer é um desenho aleatório. Pode riscar à vontade, faça o desenho que você quer. Perceba que o mouse, na hora que você movimenta, ele coloca aqui essa tarja azul, dizendo a distância, ele te dá uma noção de ângulo, né? E você consegue manipular ele para todos os lados, certo? Bom, se você vier aqui, ó, eu não saí do comando line, né? Então ele continua dizendo aqui embaixo, ó, especifique o próximo ponto. Mas se eu ligar o ortogonal, ó, o Ortho Mode, o que acontece? Eu só consigo fazer linhas na horizontal e na vertical, né? Então, ó, horizontal e vertical. Para encerrar, é só dar Enter no teclado e eu encerro o comando. Então, a partir desse primeiro desenho no AutoCAD com o comando linha, vamos ver alguns funcionamentos. Bom, para poder desenhar aqui, você utilizou o botão esquerdo, dando cliques. Apenas alguns cliques e ele foi traçando a linha. Se você clicar com o botão direito, você vai ver que ele abre uma janela pop-down, né, onde eu tenho para repetir o comando, quais foram os comandos que eu utilizei recentemente, se eu quero usar o movimento da mão, zoom, então ele tem um menu pop-down de atalhos. Ótimo. Você já deve ter percebido, né, que se você tem aí o botão roll-on no mouse, na hora que você rola para trás, ele diminui o zoom, na hora que você rola para frente, ele aumenta o zoom. Mas uma coisa interessante de perceber é que esse roll-on, né, esse botão roll-on, ele vai estar vinculado ao posicionamento do mouse. Quer dizer, se eu quero zoom nesse canto aqui, ó, e o mouse tiver posicionamento, ele me dá o zoom exatamente no canto que eu estiver. Se eu quero visualizar outro item, quero visualizar essa ponta, ó, eu movo o mouse para lá e eu consigo visualizar exatamente essa ponta, certo? Então esse é o botão roll-on, para frente e para trás eu tenho o zoom. Mas vamos supor que você tenha perdido, né? Perdeu o desenho sumiu, você quer encontrar. Eu estou dizendo que é botão roll-on, porque é exatamente isso. Você pode dar 2 cliques, né? E quando você dá 2 cliques no botão roll-on, ele atualiza o desenho, ele traz o desenho para a tela. Então vamos fazer o teste. Eu vou dar 2 cliques rapidinho, ó, e ele trouxe todo o desenho aqui na tela. Tá? Uma outra coisa é que quando eu pressiono o botão roll-on e mantenho pressionado, ele me mostra essa mãozinha preta e eu consigo posicionar o meu desenho na tela aonde que eu quiser, certo? Então faça esse teste para que você perceba como funciona o mouse. Uma outra coisa dessa introdução, né, de funcionamento, de como é a tela, que é o seguinte, eu tenho 2 tipos de seleção, na verdade 3, né? Se eu der um clique sobre a linha, eu seleciono e ele habilita os blips. Basta eu clicar Delete para poder apagar. Outro tipo de seleção é quando eu clico da esquerda, só um clique e solto, não mantenho o botão pressionado, senão ele aciona a seleção à mão livre. Você dá um clique e solta o botão, né? E aí você arrasta, né? E percebe que nessa seleção que eu fiz, ele selecionou somente 3 linhas, 4, né? As que estão em maior destaque. Quer dizer que essa seleção azul, ela vai selecionar somente objetos que estão inteiros, olha lá. Somente objetos que estão inteiros, e posso apagar. Né? Se eu fizer ao contrário, da direita para a esquerda, é a seleção verde. Então, percebe que ele não precisa estar inteiro para que o AutoCAD selecione. Basta a seleção verde tocar no objeto que ele vai selecionar. Então, aqui no caso, eu selecionei quase todos os objetos e apaguei. Então, se eu quero selecionar, botão verde, ó, selecionou todos e Delete. Então, isso inicialmente é o nosso exercício de configuração básica. Agora vamos ver como que eu faço para desenhar precisamente. Ó, peguei o comando Line,
vou ligar a ortogonal, ó. Se ele estiver apagado, ele está desligado. Ele está azulzinho, está ligado. Ó. Clico e arrasto indicando a direção. Uma das coisas que eu tenho que ficar atento é o valor que está nesse quadradinho azul, porque ele vai determinar como eu vou visualizar no modelo meu desenho. Então vamos supor que eu queira desenhar algo que tenha, sei lá, um quadrado que tenha 200 por 200. Aqui está mostrando 885, quer dizer que 200 vai ficar bem pequenininho. Então eu tenho que fazer um ajuste com o Rolon. Estou fazendo um ajuste com o botão Rolon para esse 200 ficar próximo da minha tela e eu não me perder. Então agora na tela está mostrando 277. É mais fácil de eu visualizar o meu desenho 200 por 200. Então, ó, indiquei a direção, vou digitar o valor 200. Para confirmar esse valor, você vai clicar em Enter. E ele mostrou aí um segundo valor agora 77, né? E o tamanho da linha que eu criei. Então eu vou inverter agora a direção para cima, levemente movo o mouse para cima. Olha lá, ele mudou a direção da linha e eu digito novamente o valor, ó, 200, Enter. Preste atenção que conforme eu vou digitando a entrada dos pontos, ele vai pondo opções aqui embaixo, ó, Close, Exit, Voltar, né? Então, caso eu queira configurar. Vou fazer o teste aqui para vocês. Ó. Mudei a direção, digitei o valor, 200, Enter, né? E vamos supor que eu tenha digitado errado e quero voltar. Então eu vou lá no Undo. Ó. Então voltei no último ponto, tá vendo? Se eu clicar no Undo de novo, ó, ele vai voltar mais um. Tá? Então qual que é a dinâmica que nós estamos vendo? Indica a direção, digita o valor e dá Enter. Indica a direção, digita o valor e dá Enter. E no final, se eu quiser fechar o desenho e encerrar o comando, basta eu clicar no comando aqui embaixo, ó, Close. Pronto, encerrou. Quero conferir se esse desenho que eu fiz realmente está 200 por 200. Venho aqui em Utility, Mensure e posiciono em cima do quadrado e ele mostra que os cantos estão a 90 graus e a medida dos lados é 200 por 200. Muito bem, essa é a configuração inicial, né, da nossa introdução, esses comandos básicos. No próximo vídeo, a aula 2, o que nós vamos fazer? Nós vamos testar as ferramentas de precisão e vamos construir um quadrado infinito para experimentar essa dinâmica. Então nós vamos ver alguns comandos básicos, como o trim, como o offset, como referência e vamos ver como mover e copiar. Ok? Até lá então, um grande abraço, tchau, tchau.